Vamos lá, então. E o que é esse modo de sobrevivência, né? Que a gente fica aí no piloto automático, que é quando a gente acorda e começa. Faz o que tem que fazer, aguenta tudo sozinha, dorme no fim do dia se sentindo esgotada, sem presença, sem alegria, sabe? Sem aquela paixão pela vida, sem descanso. É como se você só existisse, mas não vivesse. Você tá assim? Você já se pegou nesse momento? Você já teve algum momento da sua vida que você parou e falou assim: meu Deus, eu não sei nem quem eu sou mais, porque tô tão no piloto automático aí, né? A rotina também, né? E é casa, filho, comida, trabalho muitas vezes, e tem também as coisas que a gente gosta de estar na nossa comunidade que servimos às vezes, né? Também gostamos. Então, são tantos afazeres, né? Tantas ocupações que nós criamos para nós mesmas, não é verdade? Eu não sei se você é assim, eu sempre fui. E agora eu tô, ó, colocando o pé no freio para começar a fazer as coisas sem ser no piloto automático, fazendo de uma forma consciente, com leveza, com prazer, sem abrir mão da fé. Vamos lá? E o que é? Vamos definir aí esse modo de sobrevivência, né? Então, na verdade, é como se você tivesse aí mesmo no piloto automático. É um modo de sobrevivência emocional. Você respira, trabalha, cuida, mas ó, tá desligada, não tá nem prestando atenção o que tá aí acontecendo com você, o que você tá sentindo, não tá prestando atenção em nada, tá ó, completamente desligada. É uma forma de viver onde as emoções são abafadas. A gente faz o quê? Pega aquela emoção, enfia lá naquela gavetinha e fecha as 7 chaves para não olhar, para não querer sentir, né? Na verdade. E aí nós vamos nos perdendo da nossa verdadeira essência, porque a rotina nos consome, né? Não é sobre não ter nada para fazer. Na verdade, você quer fazer tudo sem estar verdadeiramente presente, sem alma, sem conexão profunda, sabe? Com o que realmente importa, que é o que você sente aí dentro de você. E por que a gente precisa sair desse piloto automático? Porque viver desse jeito, dia após dia, faz com que a gente se desconecte de nós mesmas e de Deus. E aí, nossa, parece que a nossa fé esfriou. Mas não é que a nossa fé esfriou, é que nós não estamos nos ouvindo, não estamos nos acolhendo, não estamos percebendo aquilo que está de errado dentro da gente. E aí a gente fica perdida, sem essa conexão, porque a gente perdeu a conexão com a gente mesmo. E aí dá a impressão que a nossa fé que esfriou, mas não é. É só falta de autoescuta e de autocuidado. E isso também gera aquele adoecimento físico. Primeiro começa com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de garganta, uma azia, má digestão, como se você tivesse não digerido corretamente certas emoções que você quis esconder. E aí você começa com esses pequenos sintomas, né? E aí depois esses sintomas vão virando o quê? O tal do esgotamento. Um esgotamento emocional que você descansa, você para, mas você não consegue descansar. Você dorme, mas parece que nem dormiu. Você parece um zumbi, né? Porque não desliga. Porque quando você dorme, você desliga, mas não desliga aquele sentimento que tá lá batendo para ser ouvido, batendo na sua porta e você não abre a portinha para olhar para ele e ver o que ele tá querendo te dizer. Isso também te mantém anestesiada com a vida. Você meio que perde o prazer, sabe? Sabe quando você nada te abala, parece que você tá assim fria, né?
Aí as pessoas chegam pra você, nossa, você tá tão esquisita, você tá fria, parece uma pedra de gelo. Não é. É só falta de autoescuta, autoacolhimento, parar, entender o que você tá sentindo, sabe? E aí você fica totalmente anestesiada com a vida, sem prazer, sem doçura, né? Parece que perde, tudo perde o brilho pra você. Tá? Já passou por isso? Eu já passei. Isso também te impede de desfrutar a sua vida com sentido, porque a gente não foi feita só para as nossas obrigações, né? Temos sim, vida de adulto, temos obrigações que temos que cumprir com elas, temos coisas que temos que fazer mesmo, né? Porém, a gente não precisa fazer com pesar, com ranço. A gente pode fazer o que precisa ser feito com leveza, com doçura, com feminilidade, com, com aquele gostinho gostoso da vida, sabe? Quando a gente não se acolhe, a gente perde isso. Perde esse gostinho de quero mais, de vida boa, sabe? A vida também é desfrute. A vida também é ter prazer nas coisas, né? O prazer. Tudo. Olha, comer não é gostoso? A gente não sente prazer em comer? Então, temos também que ter outros prazeres, né? Um prazer de estar só com o marido, fazer alguma coisa gostosa só com o marido, o prazer de fazer alguma coisa só com os filhos, com os pais, fazer algo só com uma amiga, ou fazer algo só para você, você sozinha, um momento só seu. Isso é importante. São esses momentos que fazem a gente aí, ó, dar um gás, sabe, na gente para fazer o que tem que ser feito, né? Porque também a gente precisa resolver as nossas coisas, resolver os nossos BOs, ganhar dinheiro, trabalhar, sustentar a casa, né? Temos aí os nossos afazeres. Mas quando você tem aí pequenos momentos de prazer, de gostinho, né, de leveza, de alegria, você consegue fazer o que você precisa fazer com leveza, com excelência, com cuidado, com autocuidado. E isso é muito bom. E o que muda quando você desperta? Quando você começa a sair desse modo de sobrevivência, desse piloto automático que você instalou aí na sua cacholinha, você começa a ter uma alegria renovada. Gente, é tão bom acordar alegre, né? Acordar bem, acordar disposta. Você volta a sentir uma alegria nas pequenas coisas, né? Em poder fazer uma caminhada, ou então ir a um parque, contemplar o sol, contemplar a chuva, escutar o canto dos pássaros, contemplar o ordinário, porque existe algo de extraordinário no ordinário. Na nossa vida ordinária, cotidiana, existe um extraordinário nisso. Só que muitas vezes a gente está tão no piloto automático que a gente não para enxergar o extraordinário no nosso ordinário. É possível, sim. Existem coisas extraordinárias na nossa vida ordinária. O próprio sol, a própria chuva, o canto dos passarinhos, o vento, a brisa do vento, um sorriso de um filho, um carinho do marido, um carinho do pai, da mãe. Tudo isso é extraordinário, mas na nossa vida ordinária. E quando nós temos essa visão, quando nós estamos leves com a gente mesmo, a gente consegue enxergar o extraordinário no ordinário. A gente não precisa de algo extraordinário, exuberante, para enxergar que o viver é extraordinário. O fato de você acordar todos os dias é extraordinário. É mais uma chance que você tem de se olhar, de se acolher e de ser melhor para você mesma e, consequentemente, para os outros.
E aí você consegue descansar sem culpa, sabe? Você aprende que descansar faz parte. Sabe aquele negócio? Ah, eu tô cansada, eu vou desistir de tudo. Não entendi. Se você falou que você tá cansada, por que você vai desistir? É só você descansar. Quando você tá cansada, o que você faz pra não ficar tão cansada? Descansa. Desistir não tem nada a ver com cansaço, né? A gente fala, ah, eu vou desistir. Eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo. Nossa, era tão mais simples você falar, puxa, eu tô cansada, eu vou descansar. Eu vou tirar um tempo pra mim, vou relaxar, vou tomar um banho quente, vou acender essas velas aromáticas. Eu adoro o cheiro, né? E eu gosto muito de tomar banho, principalmente à noite, no escuro. Gente, você já experimentou? Ai, você deixa lá o chuveiro bem morninho, acende uma vela aromática, de preferência essas relaxantes, né? Porque existem cheiros que relaxam. E procura aí uma vela relaxante, lavanda, algo assim que possa relaxar, capim-cidreira, né? Esses cheiros dão uma relaxada. Ai, gente, é tão gostoso. Você toma um banho morninho. Ainda mais esse friozinho que tá fazendo, não sei aí na sua cidade, mas por aqui tá fazendo um friozinho ultimamente, bem gostoso. E aí tomar um banho relaxante, com aquele cheirinho gostoso no banheiro dessa velhinha. Nossa, é tão gostoso. Aí passa um creme no corpo, né? Faz aí uma skincare, eu adoro. Então, são pequenos prazeres, coisas, momentos aí de satisfação para você acordar bem no dia seguinte, tá bem consigo mesma, tá bem com você, com Deus, com todo mundo. Aí você acorda dando bom dia para passarinho, acorda dando bom dia pro sol, acorda dando bom dia pro Espírito Santo. Você já teve isso? Aqui em casa todo mundo tira sarro de mim, porque eu acordo dando bom dia pro sol. Eu já acordo abrindo janela, bom dia, sol maravilhoso. Entra mesmo na minha casa, aquece tudo aqui, aquece os nossos corações. Bom dia, Espírito Santo. Eu acordo assim, todo dia. Eu gosto de acordar. Eu fico feliz em acordar. E eu agradeço. E isso para mim porque só o fato de eu acordar é extraordinário para mim. Então, mas por quê? Porque eu descobri o prazer da vida, o prazer de viver, porque eu tô bem comigo mesma. E aí, tudo fica gostoso. Acordar não é tão pesado. Fazer meus afazeres não é pesado. Tudo fica leve, eu faço tudo com aquele gostinho gostoso de quero mais. Ai, amanhã é mais um dia, graças a Deus. E aí, você passa a viver uma vida com autenticidade. As suas relações se tornam mais verdadeiras. Porque você acolheu seus sentimentos, você verbalizou, você externou, falou como que você está se sentindo. E aí, você abre um espaço de conexão, de relacionamento que você nunca experimentou, porque você nunca permitiu que o outro te conhecesse tão profundamente. E isso faz com que você reconheça o que você sente e o que você precisa, sem se calar por medo, ai meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Você aprende a entender o que você precisa, o que você sente aí dentro de você. E a pergunta que eu quero deixar para você é: você quer continuar só existindo? Ou você quer viver com alma, com fé, com verdade? Eu acho que você quer. Responde aí, põe aí no chat para mim. Sim ou não? Só existindo. Põe aí, eu quero saber o que você quer. E aonde que a maioria de nós erramos, né? A maioria tenta só esperar tudo passar. Nós fazemos muito isso. A gente leva com a barriga, né? Ah, vamos levando, um dia após o outro. O tempo vai passar e eu vou melhorar. Gente, se o tempo curasse alguma coisa, olha,
Idoso não tinha problema de saúde, né? Se o tempo curasse, porque veja bem, se você acha que o tempo cura qualquer coisa, não teria idoso com problema, né? Você não concorda comigo? Porque quanto mais o tempo passa, se o tempo cura, então não era para idoso nenhum ter problema nessa vida, né? Então será? Será que o tempo cura mesmo? Ou será que você tá só querendo empurrar lá para baixo do tapete? E aí, ó, você fica anos dizendo, é só uma fase. Só que a fase nunca passa, né? Nunca acaba. E a cura continua sendo adiada. E aí, ó, vai virando um bolo de neve. Um bolo de neve. Só aumenta. E quando você para olhar, uma coisa que era desse tamanhinho virou um negócio, ó, estrondoso. Tudo porque o tempo passou e só foi acumulando sentimento em cima de sentimento. Recalque em cima de recalque. Ressentimento em cima de ressentimento. E aí, ó, a bola tá gigante. Uma coisa que era assim, que era só você olhar, entender, se compreender, acolher, entregar, era desse tamanho. Você não fez nada disso, ficou desse. O tempo só aumenta a dor. Porque os sentimentos vão se acumulando e as emoções vão se acumulando. E aí, a bola, quando você vê, aí você já precisa tomar remédio, você já não tá bem mais, você já se afundou aí no esgotamento emocional. E por onde que a gente começa, então? A gente começa reconhecendo o que a gente está sentindo, reconhecendo a nossa própria necessidade, reconhecendo a nossa dor, a nossa frustração, a nossa limitação, pegando a nossa cruz e caminhando com ela dia após dia, crescendo um pouquinho, é um processo. Dia após dia, você melhora um pouquinho. Dia após dia, mas para você primeiro. Porque quando você tá bem aqui, tudo você vai transbordar. Você já ouviu um ditado que diz que ninguém dá aquilo que não tem? Então, na religiosidade, a gente conhece uma frase que diz... Não é na religiosidade, é na espiritualidade. A gente conhece uma frase assim, né? O coração transborda aquilo que tá cheio, né? Então, é a mesma coisa. Ninguém dá aquilo que não tem. Se você tá aqui amargurada, tá descontente com você mesma, tá infeliz, não tá olhando para isso, o que você vai transbordar nas pessoas? Fala para mim. O que você acha que você vai transbordar? Comenta aí, quero saber. O que vocês acham que uma pessoa amargurada vai transbordar? Agora, o que você acha que uma pessoa cheia de amor, cheia de autoaceitação, cheia de acolhimento por ela mesma, o que uma pessoa dessa vai transbordar? Então, a gente só transborda aquilo que a gente tá cheio. Não tem jeito. É a mesma coisa que você alimentar coisas ruins dentro de você. Quando você alimenta coisas ruins, a tendência é você se afundar em coisas ruins. Quando você se alimenta em coisas boas e alimenta-se de coisas boas, a tendência é cada vez mais você desfrutar de coisas boas na sua vida. É assim. Né? Então, reconhecer que não é normal você viver no automático é o primeiro passo. E o segundo passo é você escutar a sua alma. Ao contrário do que
a religiosidade diz por aí que você precisa negar a sua alma. Se fosse assim, Deus não teria nos feito corpo, alma e espírito. Nós somos um ser que precisa estar em equilíbrio com essas três instâncias: corpo, alma e espírito. Então, se a sua alma adoece, consequentemente, o seu corpo vai adoecer. E, consequentemente, a sua fé vai enfraquecer. Mas não é um enfraquecer que Deus não está com você, não. É um enfraquecer porque você não consegue ser verdadeira nem com você, muito menos com Deus. E aí você sente essa falta de conexão, sabe? Porque você não está sendo verdadeira. Você está camuflando coisas aí que você não quer olhar, que você não quer sentir, que você não quer verbalizar, porque você acha feio, porque é politicamente errado. Só que Deus já sabe, criatura. Nós não conhecemos a palavra não diz que Ele esquadrinha os nossos pensamentos? Antes mesmo da palavra vir à boca, Ele já sabe. Mas o que Deus espera de nós é a nossa verdade, é a nossa integridade com Ele. Que nós sejamos sinceras, verdadeiras, para que a gente acolha isso dentro da gente, porque Ele só precisa que você acolha para Ele poder. É como se Ele estivesse batendo lá na porta das suas emoções. Pá, 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 pá. Filho, eu quero entrar aí, ó. Nessa sua dor. Eu quero entrar aí. Mas você precisa abrir a porta. Você entende? E a partir do momento... Ele já sabe que você está sentindo. Isso é fato, você sabe já que ele sabe. E você vai ficar enganando quem? Você mesma? E dando murro em ponta de faca? Pra quê? Assume logo, sabe? Assume logo pra você primeiro. Poxa, eu tô desse jeito mesmo. Ai, é por causa disso, por causa daquilo. Eu estou me sentindo assim. Eu não queria me sentir, mas tá tudo bem. Acolhe. Acolhe. Reflita. Você vai ver como vai te fazer bem. E aí, se pergunte: o que tem me esgotado tanto assim? Pergunte-se: o que é que tem te esgotado? Pergunte: que dor que eu tô acostumada a engolir? É a dor da rejeição? Eu tenho medo de ser rejeitada? É a dor do medo? Medo do novo? Medo de avançar algum passo? Medo de dar algum passo? Que dor que você está acostumada a engolir? A dor da autoanulação? A dor da vergonha? Que dor? Vergonha? Vergonha de algo que você fez lá no passado? Que dor que você está acostumada a engolir? Tem te feito bem engolir essa dor? Reflita sobre isso, com verdade. E aí, tenha atitudes que condizam com isso. Ore, traga essas respostas para Deus. As respostas dessas perguntas que eu te fiz agora, né? Essas duas aqui, ó. O que é que me esgota tanto assim? Aí você vai responder. E que dor que eu tô acostumada a engolir? Você vai responder. E aí, ó, a resposta disso, leva para Deus. Ore sobre isso, peça para Ele direcionamento em relação a isso. O que é que esse sentimento está querendo te dizer? O que é que isso te remete? Qual é o gatilho? Opa, meu microfoninho aqui, ó. Qual é o gatilho que te desperta esse sentimento? Ore sobre isso. Escreva. Gente, o exercício da escrita, ele é maravilhoso, né? Porque quando a gente tá... Agora eu vou explicar neurocientificamente. Ai, eu tô chique. O fato de você pegar uma caneta
E escrever, quando você tá ali, ó, escrevendo, sabe o que acontece? O seu cérebro, ele tá ao mesmo tempo pensando na palavra que você vai escrever, ele tá lendo. Então, ele tá vendo duas vezes. É como se ele pensa para escrever e na hora que ele lê, ele pensa ele repensa. Gente, isso é mágico. Porque quando você faz isso, é como se você estivesse exercitando o seu cérebro para que ele pense a respeito daquilo. E aí você tem insights, ó, que vem e você fala: nossa, eu já sei porque eu tô assim. Nossa, aí isso vai virando uma prática, você começa a ficar boa nessa prática. Porque, vamos falar, a realidade aqui, a gente fica bom naquilo que a gente se dedica, né? Porque ninguém nasce sabendo as coisas, né? Mas a partir do momento que você se dedica, você aprende e fica bom. E se você vai se dedicando, você fica bom naquilo. E aí, você começa a ficar boa naquilo. De perceber as suas emoções, de perceber quais são os gatilhos que despertam certas emoções, certos sentimentos. Você vai começar a ficar boa nisso. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a se policiar para não ativar aquele gatilho. Você vai se policiar para que essa emoção, primeiro você vai acolher essa emoção, né? Tá. Eu tô sentindo isso. Por que será que eu tô sentindo isso? Aí você vai refletir sobre isso e tudo mais. A partir do momento que você acolheu e tal, e ressignificou isso, todas as vezes que você fizer esse exercício, é como se você tivesse não só revivendo, mas reaceitando aquilo dentro de você. E aí você vai todos os dias um pouquinho, todos os dias vivendo esse processo de cura desse sentimento, dessa emoção. Então escreva. A escrita, ela é realmente libertadora, porque você fica ali exercitando ali a respeito do que você está escrevendo e os insights vêm e você começa a ficar boa nisso daí. E compartilhe com pessoas, mas muito cuidado, eu sempre falo isso. Compartilhe com pessoas que você admire nessa área. Com pessoas que você olha e fala, nossa, essa pessoa é muito bem resolvida emocionalmente. Essa pessoa tem uma certa maturidade emocional, então eu posso conversar. Mas quem você olha e fala assim, meu Deus, essa pessoa, né, tá aí se negando, não vá conversar com pessoas que espiritualizam tudo, usam a religiosidade para... Desculpa, eu tô com uma coceirinha. Deixa eu beber água aqui. O tempo tá seco, né? Então, pessoas que usam a religiosidade, sabe? E ficam espiritualizando tudo. Essas pessoas não são as pessoas ideais para você ter esse tipo de conversa. Mas procure pessoas que estejam maduras emocionalmente, para que elas possam te ajudar também. Até porque confessai os vossos pecados uns aos outros para ser descurados. E a psicanálise também diz que a fala, a nossa... O fato da gente... O falar nos cura, né? Que quando a gente verbaliza, é como se estivesse pondo para fora, lógico, né? Além disso, mas isso faz com que a gente reflita também a respeito daquilo. Então, o falar é muito bom. Agora, se você não tem ninguém que você... com essas características que eu falei, faça na frente do espelho. Converse com você mesma. Pegue um espelho, olhe para você, fale para você. Você vai ver como vai ser bom também, tá? E liberte-se. Não guarde nada. O silêncio só aprofunda o seu cansaço. Pare de guardar. Pare de usar o seu coração,
aquilo que é precioso em você para ficar acumulando coisas, guardando coisas, acumulando. Isso só vai fazer com que você transborde amargura, rancor, raiva, tristeza nas pessoas. Para, acolhe, não guarda não. Acolhe, fale no espelho, fale para você mesma, fale para Deus, acolhe e transborde amor por você, que daí você vai conseguir aí ficar leve emocionalmente falando. Sobrevivência é um estado de quem está se protegendo. Vida é o estado de quem está se permitindo. Fala pra mim, responde aí no chat. Depois eu vou ver, tá? Responde aí. Você tem sobrevivido ou vivido? Ele nos chamou para termos vida. E vida em abundância. Não é sobrevida. Não é sobrevivência. É vivência. Deus não quer que você viva. Deus não quer que você resista. Ele quer que você viva. Vida em abundância é a promessa dele para nós. Então, se a sobrevivência é um estado em que a gente está se protegendo, já parou para pensar do que você está se protegendo? Você está se protegendo do quê? De quem? De você mesma? Reflita sobre isso. Ah, Bárbara. Daí você vem com aquela fala, né? Típica. Eu já me acostumei a ser assim, não tem jeito não. Eu sei como é. Eu sei. Quando a gente passa tempo demais, a dor vira rotina. O silêncio vira hábito. E o vazio se camufla de normal. Você se acostumou tanto com a dor, você se acostumou tanto com o dar conta, que nem acredita mais que leveza é possível. Você dá conta de tudo mesmo? Por que você quer dar conta de tudo? Para quem que você precisa se provar? Para quem que você precisa provar que você é a que dá conta de tudo? Para quem? Será que você está buscando a aprovação das pessoas? O que será que você está... Do que você está se protegendo? Vamos falar um pouquinho da psicanálise e da neurociência. Na psicanálise, a mente se adapta à dor. Isso é uma realidade. Só que isso não quer dizer que você foi feita para isso, né? A psicanálise nos mostra que quanto mais você reprime o que sente, mais o sintoma se instala. A gente aprende isso. Geralmente, eu vejo muito isso nas sessões, né, de terapia. Eu vejo muito isso, quanto mais a pessoa fala dos sintomas dela, né, e tudo mais eu vejo que existe dor ali reprimida, que não foi ouvida. E aí o meu convite é sempre, você tá ouvindo o que você tá falando? Né, porque a gente fala, mas não se escuta. E a gente precisa exercitar essa escuta interna. E a neurociência comprova
que pessoas em sobrevivência emocional têm 3 vezes mais risco de desenvolver depressão e transtornos psíquicos. Bom, isso não sou eu que estou falando, você pode pesquisar aí. Dá um Google. Tio Google. Dá um Google aí. 3 vezes mais chance de desenvolver depressão. Eu não sei se você sabe, mas as mulheres são as mais afetadas pela depressão, né? São as mulheres. E tem uma pesquisa, tem um artigo da OMS, Organização Mundial de Saúde, que muitas mulheres estão em estado de burnout. Não sei se você sabe o que é burnout. Burnout é como se fosse um esgotamento. É um esgotamento, na verdade. É um esgotamento. Só que por que ele atinge mais mulheres? Porque as mulheres têm muita tendência de sobrecargas. O que são essas sobrecargas? A gente pega muita coisa, né? A gente assume muitos papéis, muitas responsabilidades, porque a gente quer dar conta. A gente quer mostrar o nosso valor e provar o nosso valor o tempo todo. Mas por que será que a gente quer isso? Será que a gente quer provar o nosso valor para nós mesmas? Será que a gente quer provar o nosso valor para as pessoas? Será que a gente quer provar o nosso valor para Deus? Ou será que a gente está só se enchendo de coisas para receber um elogio? Para receber um parabéns? Que mulher admirável? O que você tem buscado querendo mostrar que você dá conta de tudo? Muitas vezes a gente se vangloria, né? De dar conta de tudo. Você entende que é um pouquinho de orgulho também? Um certo orgulho aí? Por que será? Da onde será que isso vem? É muito importante a gente refletir sobre isso. Bom, e a lógica é: se acostumar com a dor vai torná-la mais leve? Claro que não. Quando você se acostuma com a dor, você só fica mais insensível em relação a ela. E isso é ainda mais perigoso. Muito perigoso. Porque é aí que você adoece. Quando você fica insensível à dor, ou seja, você se acostumou a viver com ela, uma hora a conta vai chegar. E talvez essa conta seja muito alta para você pagar. Só que aí, essa conta muito alta não vai ser só você que vai pagar. Porque ela vai atingir sua família, seu marido, seus filhos, seus pais. Será que é isso que você quer para você? Bom, eu sempre tento trazer a minha experiência para vocês entenderem por que eu tô aqui, né? Eu mesma achei que viver cansada, viver triste, era só uma fase. Só que essa fase durou anos. Eu fiquei fingindo ser forte o tempo todo. Implodindo por dentro. Eu estava totalmente desconectada de mim, da minha essência. Como eu já disse algumas outras vezes, se você me acompanha por aqui, se não me acompanha, já se inscreve aí no meu canal, porque eu tô sempre postando. Eu era um extremo e eu saí desse extremo e fui para outro extremo. E quando eu fui para esse outro extremo, de começar a me anular, para tentar me encaixar em lugares, porque eu me sentia sozinha, né? Eu comecei a deixar de ser quem eu era. Isso não foi nada bom para mim.
Porque eu sempre fui essa pessoa expansiva, eu gosto de falar, e eu acho que eu falo bem, eu gosto disso, é uma coisa minha, né? Eu tenho isso em mim, assim. Eu gosto de conversar, de estar com pessoas, eu gosto de trocar experiências de vida, eu gosto de entender as coisas, eu sou muito curiosa, eu gosto de linkar as coisas. Nossa, isso funciona assim por causa disso. Eu gosto dessas conexões que a gente faz, né? E eu sempre fui, assim, muito comunicativa. Sempre fui, desde criança. Eu sempre me expressei bem, falei bem. E eu não sei também se o fato de gostar da música, né, e cantar também é uma coisa, para mim é muito, eu não tenho dificuldade, por exemplo, em estar aqui na frente da câmera, não tenho essa dificuldade. Não tenho dificuldade de pegar um microfone e cantar e falar. Às vezes tenho medinho assim, mas dificuldade não. Pode ser que o coração acelere, né? A gente fique meio tensa, mas eu não tenho essa dificuldade. Pode ser que eu fique nervosa, sim, mas não é não é difícil para mim, né? Eu gosto de falar, eu gosto. Para mim tá tudo bem. Eu tenho essa facilidade. E quando eu aprendi, quando eu olhei para isso, falei assim, não, isso é uma coisa boa que eu tenho, né? O que eu não podia mais é ir para outro extremo, que ficar arrogante, petulante, me achar, bambambam, porque só por causa disso, né? A gente não pode nunca se achar melhor, nada disso. Mas nós temos sim dons, né? E saber enxergar os nossos talentos também é válido. Olha, nisso eu sou boa, nisso aqui eu não sou tão boa. Tá tudo bem, né? Tem gente que vai ser bom em outras coisas. Que bom que tem, e é gostoso isso. Então eu sempre fui essa pessoa comunicativa, gosto de falar, eu gosto muito de conversar, né? Então isso sempre foi muito gostoso para mim. E quando eu fui para esse lado, né, de me anular para me encaixar, para ser mais acolhida, eu parei de ser assim. Isso foi me fazendo um mal, foi me fazendo um mal. E o mais engraçado é que a doença que eu adquiri, né, a tireoidite de Hashimoto, é justamente na tireoide. É como se algo tivesse entalado aqui, sabe? Eu sentia que existia algo entalado. Era eu mesma que estava entalada, né? E foi de tanto me anular. Eu tenho certeza. Foi de tanto tentar me adequar. Quando na verdade eu só precisava de um equilíbrio entre essa autoconfiança que eu tinha e que eu sempre tive, né, essa facilidade que eu tinha, mas também de reconhecer Deus na minha vida e não me vangloriar por isso, por ter alguns dons, alguns talentos. E eu fazia isso. Só que eu não conseguia encontrar esse equilíbrio. Então eu saí de um estado de arrogância, petulância, para ir para um estado de, eu sou o mosquito do cocô do cavalo do bandido, sabe? Eu não valho nada, eu sou horrível. Então eu saí de um extremo e fui para o outro. E aí, quando eu entendi que era possível ter esse equilíbrio, né? Foi aí que eu realmente me libertei. Mas aí a doença já estava instalada, né? Infelizmente. Mas vou ter que tomar remédio a minha vida inteira, não tem problema. Mas eu tenho uma certa insegurança, porque a partir do momento que você tem uma doença autoimune, é como se você abrisse a porta para vir outras. Né? Então, o tempo todo eu tenho que me olhar, me policiar, me acolher, me entender e para não permitir, né, que eu adoeça novamente ou ainda mais, né?
Então eu estava aí totalmente desconectada de mim, servindo a Deus com um vazio que eu não entendia. Mas quando eu parei de me acostumar com esse silêncio, com essa dor, eu comecei a escutar a minha alma com fé, com verdade. E foi isso que começou a me restaurar por dentro. Então, eu não sou perfeita, eu não sou imune à dor, mas eu tô viva e de verdade hoje. Hoje eu me acolho, hoje eu olho, poxa, eu não tenho tantos amigos, né? Não sou uma pessoa de muitos amigos por causa de quem eu fui lá atrás, né? Por causa dessa arrogância, dessa petulância minha lá atrás. Mas eu não vou ficar mais me culpando, eu já não sou mais aquela pessoa. Eu não vou mais ficar me culpando por aquilo. Não, hoje eu já sou outra pessoa. Eu não sou mais assim. Então não tem mais por que eu me culpar por aquilo, né? Eu já mudei, eu já. Só que tudo tem uma consequência, né? Eu hoje sou um- me sinto sozinha às vezes, né? E tá tudo bem. E saber olhar para isso e falar assim, poxa vida, né? É, a minha vida hoje é reflexo daquilo que eu fui lá atrás. Tá tudo bem. Eu mudei, né? E agora leva tempo para que as pessoas se acostumem com essa nova versão, né? A nova Bárbara. E tá tudo bem. Então, acolher isso dentro de mim fez toda a diferença. Sem culpa, sem peso, com leveza mesmo. E agora tá tudo certo. Já eu não tenho receio mais de falar, porque antes eu tinha vergonha de falar que eu era petulante, arrogante e tudo mais. Eu tinha vergonha de falar isso. Hoje eu não tenho mais, porque eu sei que eu não sou mais essa pessoa. Porém, eu sei também que existem situações que muitas vezes me remetem, me levam a isso, porque eu levei uma vida inteira sendo assim, né? Então, é aquele negócio de eu pegar a minha cruz e falar assim: mais um dia eu vou ser confiante em mim, confiar no que eu consigo e no que eu não consigo fazer, confiar em mim mesma, né? Mas sem ficar naquele lugar de prepotência, de arrogância, e sem também ficar naquele lugar lá de humilhação, de submissão, de não validação. Não. É o equilíbrio mesmo. Eu sou boa nisso, e nisso eu não sou boa, e é só o Senhor da minha vida, e vamos que vamos, e mais um dia leve, vou tentar ser melhor para mim mesma, acolhendo o que eu sinto, acolhendo as minhas dores, porque eu também tenho os meus conflitos internos, eu tenho os meus conflitos com meus filhos, eu tenho meus conflitos com o marido, eu tenho conflitos com os pais, eu tenho vários conflitos, todos temos, né? E o certo é acolher todos eles, entender cada um deles e cada dia a gente vai se moldando, se melhorando, para nós mesmas primeiro, acolhendo nós mesmas primeiro, se amando primeiro, para daí sim transbordar tudo que a gente tem de melhor no outro. Bom, e se eu conseguir, né, vencer isso, vencer esse esgotamento que veio justamente por conta dessa anulação de mim mesma, eu acredito que você também consegue. Você não precisa sobreviver mais um dia sequer. Deus nos chamou para ter vida e vida em abundância. Então você pode viver e é isso que Deus quer de nós, para nós. Vida abundante, vida leve, vida com responsabilidade, sim, com as nossas obrigações, mas com leveza, com amor por viver, por paixão pela vida, né? Puxa vida, mais um dia. Hoje vai ser um dia lindo, vai ser leve, vai ser gostoso. Eu vou olhar para mim, vou ter meu momentinho de autocuidado, de autocompaixão. E aí eu vou estar bem para poder servir meus pares, meus filhos, meus pais, meus filhos, meu marido, a minha casa, meus amigos, o lugar que eu trabalho. Eu vou ser a melhor, mas primeiro eu preciso ser o melhor para mim. Que é só assim que a gente transborda nos outros, nos acolhendo primeiro.